Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal e nessa oportunidade eu gostaria de refletir com você sobre o modo como a civilização ocidental ela se encontra sob um intensivo ataque interno, né, por parte dos seus membros que, em nome do politicamente correto, buscam condenar tudo aquilo que foi criado no mundo ocidental. Ou seja, as vitórias, os avanços ocorridos no mundo ocidental são ignorados completamente e busca-se, de alguma maneira, ressuscitar esqueletos, né, históricos para ridicularizar, para condenar a civilização ocidental. Infelizmente, evidentemente que o Ocidente, né, ele vem sendo frequentemente condenado como uma civilização racista, colonialista, xenofóbica e tantos outros termos que são muito comuns, né, nessa discussão entre a esquerda e a direita, entre os progressistas e os conservadores. Mas diante dessas acusações, é importante nós pararmos para pensar, né, sobre o fato de que será que a civilização ocidental não produziu nada de bom? Ou aquilo de bom que a civilização ocidental ela não tem valor algum? E se nós fizermos um comparativo entre a civilização ocidental e as demais civilizações, qual delas tem atendido melhor às necessidades e os anseios humanos, né? Então, a grande questão é se seria coerente, né, realmente condenar tudo aquilo que o Ocidente criou. Esse é o ponto que nós devemos pensar, porque há uma condenação massiva e intensa em relação à civilização ocidental, desconsiderando tudo aquilo que ela tenha produzido de bom. E aí eu começo a pensar sobre alguns avanços que ocorreram no Ocidente e que ainda não ocorreram em outras civilizações. O primeiro deles é a criação dos direitos humanos. E aí a minha pergunta é: qual outra civilização produziu aí um conjunto de direitos que contemple o ser humano, independentemente da sua origem, do seu credo religioso, da sua etnia e outras características que assim o definem? Qual civilização que criou um código de direito que atenda essas pessoas, inclusive as ditas minorias? Se você for para o Oriente, principalmente para os países árabes, não apenas os países árabes, mas na própria China, você vai perceber que, infelizmente, essas civilizações ainda estão muito distantes daquilo que nós produzimos em termos de direitos humanos, direito das minorias, direito das mulheres e assim por diante. E um dos pontos que mais se toca em relação à civilização ocidental diz respeito à questão da igualdade racial. E aí eu sempre digo que a igualdade racial é um princípio que está contemplado nos códigos e leis da civilização ocidental. Aí eu devolvo a pergunta questionando se na Índia e na China e em alguns países árabes e ali do Oriente Médio e também países da África, né, se esses direitos de igualdade racial são observados do mesmo modo que são observados na maioria dos países do Ocidente. E a resposta é categoricamente não. A Índia, por exemplo, ainda tem um sistema de castas opressor, que marginaliza as pessoas, que empurra as pessoas para a pobreza, para a opressão, para uma vida completamente afastada dos direitos básicos para a sobrevivência. E o que nós vamos dizer dos intocáveis, que são uma classe de pessoas tratadas aí de uma maneira desumana apenas por conta do seu nascimento? Eu não vejo a mesma condenação por parte daqueles que muitas vezes chamam
o homem branco do Ocidente de racista, de machista e tantos outros adjetivos falarem sobre a questão das castas na Índia. E vamos falar também de alguns países árabes em que os homossexuais são executados por conta da sua sexualidade. Qual é a voz que tem se levantado lá dentro? Ou se alguém do Ocidente tem ido protestar lá dentro desses países contra essas práticas? É muito fácil protestar dentro de países livres. Agora vá protestar dentro de países onde as mulheres são obrigadas a usarem burca, a se vestir de acordo com o que os homens e a religião determina, mesmo contra a sua vontade. Então, são problemas que nós temos visto, né, acontecer e que eu não vejo, né, e não tenho ouvido, né, pessoas se manifestando num tom contraditório com a mesma veemência que se manifestam no Ocidente. O que eu estou vendo com muita frequência é o silêncio complacente de muitas pessoas em relação a essas violações que ocorrem nesses países. Vamos falar de um outro direito que existe no Ocidente e não existe em muitas outras civilizações, é o fato da liberdade de expressão e a liberdade religiosa, que, diga-se de passagem, né, a religião cristã, que é a maioria no Ocidente, hoje em dia está sendo atacada exatamente por aqueles que defendem a liberdade de expressão e a liberdade religiosa, das minorias, das religiões afros, das religiões orientais, das religiões isso ou aquilo. Estão defendendo essas religiões de elas se manifestarem no Ocidente, manifestarem as suas crenças, mas estão cerceando a liberdade religiosa de muitos cristãos no Ocidente por conta apenas de serem cristãos. Vamos falar da igualdade de gênero. Qual outra civilização tem respeitado a igualdade de gênero como no Ocidente? É evidente que não existe uma perfeição em relação a isso, mas nós avançamos muito, a civilização ocidental avançou muito na questão de igualdade de gênero em relação à Índia, em relação à China e em relação aos países árabes. Então, se é para nós falarmos de condenarmos alguns aspectos da civilização ocidental, vamos fazer um comparativo entre a civilização ocidental e as demais civilizações. Um outro ponto importante da civilização ocidental é a oportunidade de empreender e contribuir aí para uma maior mobilidade social. O Ocidente promove a possibilidade e a oportunidade e a liberdade das pessoas empreenderem e ascenderem socialmente, diferente de muitos outros países. Como nós vimos a questão do Catar, que durante os preparativos da Copa do Mundo existia trabalho escravo. Então, se é para nós condenarmos problemas civilizacionais, nós precisamos comparar as civilizações e ver realmente se aquilo que nós estamos condenando faz sentido, a condenação tão veemente como nós o fizemos. É claro que o Ocidente não é um paraíso, não é perfeito, mas em comparação com muitos outros lugares, nós podemos dizer que as pessoas que moram no Ocidente, que vivem no Ocidente, estão numa situação muito melhor. Porque se não fosse assim, não haveria um contingente tão grande de pessoas querendo migrarem para os países ocidentais. Se essa multidão de pessoas está querendo migrar para os países ocidentais, isso significa, indubitavelmente, dizer que o Ocidente é melhor do que esses outros lugares. E as pessoas aqui de dentro do Ocidente acabam não vendo isso e agindo de má fé no modo como eles colocam a realidade ocidental, que não é perfeita, como eu disse, mas é muito melhor do que outras regiões. Há uma pregação em relação ao relativismo cultural, que é tão defendido hoje em dia pela nova esquerda, mas estão condenando a cultura ocidental. Ou seja, dentro do Ocidente, os relativistas culturais defendem o relativismo cultural ao mesmo tempo que pregam contra a cultura ocidental. Diminuem a importância da cultura ocidental, condenam determinadas coisas da cultura ocidental. A estrutura familiar do Ocidente faz parte da nossa cultura, mas infelizmente hoje
Um lar onde é constituído por um pai, uma mãe e a sua prole, é condenado como um lar onde impera o patriarcalismo, onde a mulher é oprimida pelo patriarca e assim por diante. Mas essa é uma característica da cultura ocidental. Então, é muito preocupante tudo isso que está acontecendo. E mais um detalhe que me chama a atenção, e eu até fiz algumas anotações aqui para eu não esquecer esses detalhes, é que na atual conjuntura, os gays, por exemplo, que não se identificam com o movimento queer e querem seguir nas suas vidas sem se envolver, né, sem entrar nessa guerra cultural, além de ser deixados de lado pelos movimentos LGBT, muitas vezes são atacados pelo próprio movimento LGBT pelo fato de não quererem se envolver nessa causa. Que, diga-se de passagem, já virou um movimento vazio de sentido. Onde estatísticas muitas vezes são manipuladas a fim de enganar as pessoas. Um outro ponto não menos importante é o fato das mulheres que lutam evidentemente e lutaram e ainda lutam pelos direitos e o respeito às mulheres dentro de casa, a questão da violência doméstica, o assédio sexual no trabalho, lutam por isso, por essa igualdade, pela dignidade dela, pelo respeito à dignidade dela, mas se essas próprias mulheres não rezarem a cartilha feminista, elas também são atacadas pelo próprio movimento feminista. E eu tenho visto isso aqui no Brasil, o ataque do movimento feminista em relação a algumas mulheres da política, mas que não rezam a cartilha feminista. E pelo fato dessas mulheres na política não rezarem a cartilha feminista, não importa para as feministas o que elas defendam, o que essas mulheres defendam. Para as feministas, independentemente de se elas estiverem defendendo as mulheres, se não rezar a cartilha feminista, elas são condenadas pelo movimento. Por quê? Porque defendem a civilização ocidental, defendem os valores da civilização ocidental. Isso não é diferente no interior das universidades. Professores, alunos, que muitas vezes se posicionam dentro de um espectro mais conservador e que não aderem a esse marxismo cultural, a essa nova esquerda, ou eles se calam para permanecerem dentro das universidades, porque se eles falarem, eles correm o risco de serem agredidos, não verbalmente apenas, mas agredidos fisicamente. Olha o ponto que nós chegamos. Aqueles que defendem o relativismo cultural, o multiculturalismo, a liberdade de expressão, isso e aquilo, são aqueles que atacam as pessoas que se posicionam diferentemente deles. Isso é uma guerra insana, isso é uma loucura. Então, eu entendo que muitas vezes, né, o Ocidente ele errou em alguns pontos da história, em muitos pontos, né? E o Ocidente pode ser atacado, né, por tudo aquilo que ele fez de errado, pode ser confrontado. Agora, e nós não ignoramos os erros que aconteceram no Ocidente. A questão da escravidão, a exploração dos povos nativos, foram erros cometidos no passado. E aí se fala de uma dívida histórica, que nós temos que pagar uma dívida histórica. Mas qual é o valor dessa dívida histórica? Até quando nós vamos pagar essa dívida histórica? Isso é um problema que nós precisamos voltar a pensar sobre essa questão da dívida histórica, que foi feito há 100, 200, 300 anos atrás. E hoje em dia nós queremos reparar essa dívida histórica, oprimindo pessoas, porque são brancas, ou porque são homens, ou porque são de origem europeia e assim por diante. Então, o ponto é que o Ocidente está sendo atacado por tudo aquilo de errado que ele fez, mas está sendo maliciosamente ignorado por aquilo que ele produziu de bom ao longo dos séculos. E o que o Ocidente produziu de bom? Vamos falar. Produziu obras de arte excelentes, produziu tanto nas artes plásticas, nas artes musicais. O avanço científico do Ocidente beneficiou pessoas espalhadas pelo mundo inteiro.
Nós podemos falar dos avanços econômicos do Ocidente, que possibilitou que bilhões de pessoas ao redor do mundo saíssem da pobreza e tivessem uma vida minimamente digna. Podemos falar aí dos avanços da medicina, que beneficiou milhões de pessoas ao redor do mundo. Podemos falar da questão do avanço político. Onde que estão os regimes democráticos mais liberais do planeta? Estão no Ocidente. E muitas vezes se condena determinadas coisas sem levar em conta o fato de que o Ocidente, a sua maioria, é democrático. São países democráticos. São países perfeitos? Não são países perfeitos. Mas são países onde há liberdade. Então, o que eu vejo é que há um ataque sistemático também ao Ocidente pelo fato do Ocidente ter construído as suas bases sobre a tradição judaico-cristã. Então, a tradição judaico-cristã, ela formou a pedra angular da sociedade ocidental. Por quê? Porque ela vai influenciar aí na formação da identidade do Ocidente, nos valores culturais do Ocidente, nas leis do Ocidente, na cultura, na música, na arte, nas crenças. E eles querem remover essa pedra angular, esse fundamento. E eu quero dizer uma coisa para você. A remoção de uma pedra fundamental de uma cultura ocasiona o desmoronamento. E eu quero alertar aqui, se nós não resistirmos a isso, reafirmando aí os nossos valores ocidentais, defendendo os nossos valores ocidentais, o que eu vejo é que o próprio Ocidente irá ruir a partir de dentro dele mesmo. Nós precisamos, como professores, como alunos, como cidadãos, nos posicionar em relação àquilo que nós compreendemos e aceitamos como valores da cultura ocidental, que são valores que estejam condizentes com a dignidade humana, com os valores humanos e com a integridade do ser humano. E essa defesa, ela não vai ser fácil. Nós precisamos defender com garra, porque infelizmente esses que estão atacando a cultura ocidental não estão preocupados com os efeitos deletérios e destrutivos de seus ataques desmedidos e sem sentido. Que Deus tenha misericórdia do Ocidente. Que Deus tenha misericórdia de nós. Um forte abraço e até a próxima.